Então eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Amém? 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 Repita comigo assim: porque Deus nos leva para o vale. Muito fraco, você não entendeu? Diga comigo: porque Deus nos leva para o vale. É sobre isso que eu vou pregar hoje. Por que Deus nos leva para o vale? Por que parece que Deus às vezes tem prazer de tirar o camarada do lugar do conforto, da zona da bênção, e levar ele para o meio da prova? Se você for perguntar para um cristão que talvez tenha um pouquinho de tempo de caminhada, meu irmão, você vai bem, está tudo ótimo, está tudo ok na sua casa. Se ele usar essa expressão, estou no deserto, ou estou no vale, você já entende que ele está dizendo que ele está na prova. Você já começa a entender que ele está querendo dizer para você: estou passando luta, estou debaixo de assolações, estou debaixo de adversidades. Agora, o capítulo em questão está falando de um profeta. Deus tinha levantado esse homem com uma grande incumbência. Ele trazia a mensagem de Deus de arrependimento e também de alerta à nação de Israel. Não foi por uma, por duas, não por 10, mas por muitas vezes Deus continuou usando o profeta para trazer alerta à nação de Israel. Pena que a nação de Israel não deu ouvidos a esse profeta. Infelizmente, eles começaram a sofrer danos consequentemente das mensagens que Deus havia lhes alertado. Mas o tempo foi passando, e no capítulo 37 aconteceu algo interessante. A sua tradução também diz que Deus o pegou, e a Bíblia diz que ele estava em casa, como ela dizendo, ele estava em um momento com Deus, e de repente a mão do Senhor veio e o pegou pela sua cabeça, pelos seus cabelos, e o levou em espírito em um vale de ossos secos. É bom lembrar, irmãos, que isso tudo foi uma visão. Ele começa a ter uma visão que Deus o pega e leva ele no vale, e lá dentro Deus começa a conversar com ele de modo assustador. Porque quando ele olha o vale está cheio de ossos, e ossos espalhados por todos os lados. Deus para por um minuto, começa a andar com ele e leva ele para passear durante algum tempo. Ele começa a andar por aquele vale, observando o vale, observando assim também os ossos. De repente Deus me dirige uma pergunta: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? A resposta daquele homem para Deus foi a mais óbvia. Ele disse: só o Senhor sabe. Tu sabes, Senhor, eu não sei. E de repente Deus olha para ele e diz assim: profetiza, filho do homem, profetiza para que esses ossos ganhem vida, profetiza para que eles voltem a
É mais ou menos aquela consequência de acontecimentos maus e ruins, e você fica, meu Deus, o que eu faço? Você tem que reagir. Você tem que contra-atacar o caos. Você não pode apenas observar o que o inimigo está fazendo. Você não pode apenas observar, mas pastor, não tem mais jeito. Porque talvez você chegou aqui, a tua vida secular, a tua vida familiar, eu não sei qual área da sua vida, mas também está no deserto. Também está no verdadeiro vale. Eu disse para alguém essa semana, eu falei para a minha esposa, disse, amor, a coisa mais ruim da minha vida, eu não quero falar isso nunca, é viver a aparência. Por exemplo, já pensou, você mostrar para todo mundo que você é uma coisa, mas dentro de casa a desgraça está acontecendo. Eu falei para ela, já pensou, a gente alegrar tantos corações, mas em casa Satanás imperar. Sabe por quê? Nós precisamos reagir. Porque se nós aceitarmos o que Satanás está dizendo, nós vamos começar a conviver e aprender a viver no vale. Nós vamos achar que o vale é nosso lugar. Nós vamos achar que o vale é o nosso habitat natural. Nós vamos achar que Deus nos chamou para estar no meio do vale. E Deus não te chamou para o vale. O vale é apenas um processo. O vale é apenas uma prova. O vale é apenas um momento. Se Deus te levou no ciclo, o mesmo Deus que te levou é o mesmo Deus que vai te tirar do vale para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Agora, se ele te levou, ele quer que você primeiro tenha ação. Diga comigo, ação. E você precisa reagir. Você precisa manifestar no meio da luta, no meio da prova, uma atitude de fé. Você não pode pregar os pontos. Você não pode pregar os pontos. Eu conheço gente que é valente até o negócio virar para o lado dele. Eu conheço muita gente assim. Está na igreja. É igual para toda obra, como a gente usa a expressão. Mas quando a ferramenta arde do lado dele, e a primeira procura a porta do pastor, quer entregar isso, eu não quero mais fazer, vai mudar mais, é muita luta, é muita prova, você precisa reagir. Ação. Você não pode ficar observando somente o vale, a circunstância, se ele só observasse o vale e não entendesse o que Deus tinha para ele, certamente ele voltaria frustrado, decepcionado. Mas eu aprendi com Deus que Deus nunca decepciona aquele que ele chama para a glória e louvor do seu santo nome. Quem pode glorificar o nome dele comigo? O problema é que quando Deus nos leva a algumas determinadas situações, nós não queremos tomar atitudes. Por que não queremos tomar atitudes? Porque atitudes vão mudar as nossas decisões e os destinos. Tem muita gente que precisa tomar atitude, mas não toma. Esse dia um menino me procurou na igreja e falou assim, pastor, eu estou com um problema muito grande, eu estou numa campanha muito forte lá, e Deus tem libertado muita gente, e ela me procurou, eu não consigo me libertar. Eu falei, cara, o tempo da sua decisão é o tempo da sua libertação. Você não se liberta porque você não quer, você não se decidiu. E o dia que você falar, eu não quero, mas você não vai fazer mais. Porque a libertação Deus já lhe deu na cruz do Calvário. Nós já somos livres para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós já somos libertos de todo tipo de mal, de pecado. Quem pode glorificar o Senhor por isso? O problema é que a decisão não foi tomada. E a gente fica usando desculpa, dizendo que é vale, é luta, é prova, mas eu só tenho ossos secos, eu não consigo sair daqui, eu não consigo, a situação é muito difícil. Se Deus te levou para lá, é porque Deus quer que você reaja lá. Deus não vai tirar você do vale, Deus vai te provar no vale. Deus quer que você tome uma atitude no vale. E Ele está dizendo para você hoje, meu filho, minha filha, reaja, porque a vitória está quando você reagir. Quem pode exaltar Ele? O problema todo é que quando Deus leva ele, Deus começa a tirar agora a máscara. Diga comigo, Deus tirou a máscara. E faz para os senhores assim, olha, eu já fiquei triste com Deus uma vez quando Deus tirou a minha máscara. Porque às vezes por causa do tempo, por causa da vida, a correria, a gente acha que está falando, né? Prega aqui, prega ali. Um dia Deus falou, senta aqui que eu quero conversar contigo. E quando você tem, Deus começou a falar comigo. E Deus tirou a minha máscara. Deus falou, olha, você deixou de orar, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. E eu comecei a me sentir imundo. Eu comecei a me sentir alguém totalmente incapaz de fazer uso daquilo que faço por graça dele. Porque Deus começou a mostrar para mim a minha real situação. Quando Deus levou o profeta lá, Deus está dizendo para ele assim, ó, a segunda lição que eu quero que você aprenda no Pai, profeta, é essa. Eu vou mostrar para você a real situação da nação de Israel. Porque esses ossos que vocês estão vendo, que você está vendo, não é simplesmente são ossos, é como a nação de Israel se encontra. O problema maior de todos nós é que nós gostamos de mascarar quem nós realmente somos. Já percebeu isso? Todos nós temos dificuldade de assumir que somos
nos humilhou. E isso simplesmente é ser normal. Quando Deus levou o profeta, Deus falou para ele: agora eu vou mostrar a real situação. Deus nos leva como Pai, porque Deus quer que nós vejamos a nossa real condição. Deus quer que nós paremos por alguns minutos, por alguns segundos, e nos analisemos. E comecemos a observar: Deus, o que está errado, o que fugiu do padrão, o que fugiu do propósito, o que fugiu do desenho que o Senhor mostrou para mim, o que fugiu do cronograma, o que fugiu do mapa que o Senhor colocou. Deus, quando nos leva a este ponto, é porque Ele está querendo que nós analisemos a nossa real situação. Eu não posso viver a vida toda dizendo que sou, sendo que eu não sou. Porque uma hora a verdade vai aparecer, ela vai vir à tona, e o pior, ela vai vir para mim. Eu descobri na vida que os maiores decepcionados são aqueles que se decepcionaram consigo mesmo. Não foi nem com os outros, mas vão decepcionar consigo mesmo. Não conseguiram, não fui capaz, não pude. Porque você esqueceu de reconhecer que você também erra. Você esqueceu de reconhecer que você também falha. Eu estou pregando aqui para pessoas que erram como eu, pessoas que são falhas, mas são perdoadas pelo sangue de Jesus. Eu estou falando aqui para uma geração que com certeza vai ser mudada pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui para uma geração que quando sair desse culto vai dizer assim: é verdade, eu errei alguns pontos, mas a partir de hoje eu não vou errar mais, eu vou tomar posse do que o meu líder falou, eu vou tomar posse do que o pastor me falou, porque a minha condição estava assim, mas não estava mais. Deus já te mudar a minha vida, porque eu vou tomar uma decisão. Rapaz, segura aí que eu comecei a sentir a presença do amigo. Ele caiu cheia sobre a nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer a nossa real situação. Nesses dias, eu estava conversando com alguns amigos e eu dizia para os irmãos: vocês têm que estar com a vida na vontade de Deus. Consagrem, orem, busquem a Deus, porque o negócio vai pegar. Deus avisa os liderantes, né? Estou na campanha lá para arrebentar, eu fui 5 anos, acabou. E quinta-feira o negócio pegou lá e caiu um cambado de crente demoniado. E o irmão que eu tinha falado com a primeira apanhada de demônio. Eu catei no final de tudo, falei: mas eu não me avisei, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu falei: não, você tinha que ter reconhecido quando você não me. Porque nós teríamos conversado, você não tinha passado essa vergonha. Nós precisamos entender que se Deus está nos levando lá, é porque Deus quer mudar algumas coisas em nós. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, se Deus quer que no meio do caso eu tenha ação, se Deus quer que no meio do problema eu reconheça a minha situação, Deus está me ensinando algo novo. Deus está me chamando para um novo patamar. Porque o homem que Deus está falando aqui não é qualquer um, é o homem que tinha visto anjos. Era o homem que viu o querubim, era o homem que quando nos desceu de um lado, ele caiu do outro. Era o homem que tinha experiência com Deus, só que aqui o negócio está agora entre ele e Deus. Agora o próprio Deus está tendo agora uma intimidade com ele. Então, você precisa entender que quando Deus te conduzir, ou quando Deus querer te conduzir, é porque Deus está querendo ter um grau de intimidade maior contigo. É porque Deus está te chamando para subir de nível. É porque Deus está te chamando e dizendo: olha, eu quero ter agora uma intimidade real com você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu tenho um menino lá também. Ele perguntou assim: pastor, como que o senhor consegue ouvir a voz de Deus? Eu falei: assim como eu ouço a sua. Ele não susto. Mas como assim, pastor? Eu falei: olha, Deus tem várias maneiras de falar. Eu disse para ele: quando eu estava aqui em você, novinho, e comecei a conhecer Deus, Deus falava aqui. Eu sentia que dentro de mim, a minha voz. Deus usava a minha voz, a voz do interior, para confirmar o que ele falava. Eu via hoje, devido ao grau de experiência, os anos que ele está passando dele hoje, eu você aqui. Porque ele é tão real como você é real. E eu disse para ele: isso vai acontecer com você se você adquirir intimidade com ele. Quanto mais você andar com uma pessoa, mais parecido você vai ficar com ela. Quanto mais você se relacionar com alguém, você vai ter os seus hábitos, sua mania, você vai ficar parecido com essa pessoa. Nós precisamos entender que se Deus está nos levando a esse ponto chamado vale, é porque Deus está querendo criar em nós um relacionamento de intimidade para que o nome dele seja glorificado. Agora o negócio estreitou, porque Deus olhou para ele e falou assim: ô profeta, filho do homem, esses ossos podem viver? Ele olha para o Deus de Israel e disse: só tu sabes.
precisamos aprender é que Deus está querendo que nós compreendamos a nossa limitação e impossibilidade mediante alguns problemas. Irmão, escute bem o que eu vou dizer. Você pode ser o maior sábio aqui, você pode ser mais sábio que eu, pastor Marcos, você pode ter todo o grau de estudo e continue estudando, viu? Continue, se habilite. Eu dizia para o menino hoje, falei, rapaz, terminei meu bacharel, vou fazer o doutorado, vou terminar agora, eu vou chegar lá no mestrado de teologia, vou fazer o PhD, está falando hoje, menino. Falei, tem que estudar, nós temos que ampliar nosso conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem horas e tem problemas na vida que você com toda a sua sabedoria não vai conseguir mudar nada. Tem problemas que você vai ver e você vai dizer, meu Deus, e agora? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair desse quadro? O que é isso, pastor? É claro. É Deus nos conduzindo para fazer com que nós entendamos a nossa limitação. Nós somos seres limitados. Você pode ir até um ponto, até aqui Deus permite, agora daqui para cá, deixa que Deus resolva o negócio. Você não pode. Essa senhora que me ligou desesperada, câncer, até onde ela foi, ela pôde, até os montes médicos responderam a mim, eles foram, e agora? Sabe o que ela está entendendo hoje? Que ela é totalmente limitada. Que ela não tem nada, o dinheiro dela não pode curar ela, as finanças dela não podem curar ela, tudo que ela tem, que ela é médica, não pode curar ela. Ela descobriu? Tudo que eu tenho agora é nulo, é vão. Quando Deus nos leva a este ponto, é porque Deus está querendo que nós entendamos que Ele tem um futuro maior e melhor para a nossa vida. Se Deus nos produz, ou nos conduz, melhor dizendo, a um vale, a esse ponto de nós estarmos em situações que nós não podemos resolver, é porque Deus está querendo se apresentar a nós outros de uma maneira maior e melhor para que nós entendamos que Ele realmente é Deus. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Ou nós acreditamos que Ele é, ou deixamos de acreditar que Ele é. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu aprendi com esse Deus maravilhoso que com Ele não há meio termo. Ou a gente vai, ou vai. Ele é tão fiel que Ele não tem prazer naquele que recua. Ele não tem alegria naquele que volta para trás. Ele tem alegria e prazer naquele que avança, mesmo no meio dos problemas, da dificuldade. Se você continuar avançando, tenha certeza que a vitória será tua pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não há impossibilidade para o nosso Deus. O profeta, sabiamente, diz assim: Senhor, tu sabes, porque ele, como humano, ele sabia que não podia fazer nada, só que ele era um profeta. Ele tinha a ordem de Deus na sua boca, ele tinha a unção de Deus na sua vida. E mesmo assim, nem a ordem de Deus na sua boca como profeta, e nem muito menos a unção dele, que ele tinha sacerdotal, poderia fazer alguma coisa naquela situação. Então ele entrega a Deus a responsabilidade da impossibilidade diante da sua vida. Você precisa entregar e entender que o que você não pode, o teu Deus pode.